3. Lembro-me do ônibus indo embora com os outros, e você e eu ficando para trás. Era um dia nublado. Com as mochilas nas costas, as mãos agarrando as alças, nós subimos a estrada rural a pé, na esperança de conseguir uma carona. Eu estava nervoso e não conversamos muito, mas, de alguma forma, o silêncio entre nós era um pacto. Eu me sentia como um passarinho liberto da gaiola, assustado e exultante com o vazio diante de mim. O primeiro carro que parou nos levou para o leste. O motorista, um homem de meia idade, nos lançava olhares de tempos em tempos, mas não perguntou nada em momento algum. Dirigimos em silêncio por alamedas rurais ladeadas por castanheiras altas, passando por campos delimitados por papoulas. Eu não fazia ideia de onde estávamos. Não tínhamos um mapa em mãos e havia pouca sinalização, mas, mesmo que houvesse mais, os nomes de lugares não teriam significado nada para mim. Enquanto eu absorvia toda aquela vastidão anônima, você dormia, o rosto contra a janela. Em determinado momento da tarde, o motorista nos deixou em um entroncamento rural. Você arrancou um cupom de seu livreto de mochileiro e o estendeu para ele. Tomara que você envie e ganhe um secador de cabelo, ou algo do tipo. Exclamou você, batendo a porta do carro. O senhor balançou a cabeça e acelerou em direção ao horizonte. Um vento forte e úmido nos atingia. O céu estava repleto de nuvens escuras, o ar parecia elétrico. De repente, como se alguém tivesse apertado um botão, a chuva começou a cair. Não houve talvez, um momento intermediário. Ela se derramou sem qualquer inibição, as gotas pesadas como tinta, 1 milhão delas, e nós fomos apanhados de surpresa no meio da estrada, com nossas mochilas e nenhum guarda-chuva. Rápido! Gritou você. Ali, perto da árvore. Eu o segui correndo por um campo, nossas roupas já escurecidas pela água. Nós alcançamos um carvalho e nos sentamos ao lado do tronco, protegidos sob o teto de folhagens. A chuva continuou a martelar o solo e o mundo cheirava água e terra. Então, um raio caiu diante de nossos olhos, um tridente branco neon no horizonte escuro. Em seguida veio um trovão. Assistimos ao espetáculo em silêncio e assombro, tirando o cabelo molhado da frente do rosto, os braços apertados em torno dos joelhos. Ficamos os dois sentados ali por um bom tempo, encarando o céu, até que a chuva apaziguou. Você não sente vontade de estar em outro lugar, às vezes? A pergunta me ocorreu sem mais nem menos. Você se virou para mim. Quer dizer Ocidente, não é? Concordei com a cabeça, surpreso com minha sinceridade. Além de Carolina, nunca tinha falado sobre isso com ninguém. Não, respondeu você, categórico. Por quê? Não sei. Sempre tive curiosidade. Parece que tudo é melhor lá. Mais bonito. Mais livre. Não acha? Eu o olhei, esperançoso. Você balançou a cabeça de um lado para o outro e encarou algum ponto distante no horizonte. Eu devia ter adivinhado que você é um deles. Deles, quem? Perguntei, de repente nervoso, me perguntando se tinha cometido um erro enorme. Você se virou para mim em um movimento brusco. Os sonhadores, falou você, a boca se abrindo em um sorriso provocador. Deixei que a palavra ressoasse, aliviado e aquecido por seu sorriso, tão próximo do meu rosto. Qual o problema em sonhar com a liberdade? Perguntei. Liberdade? Você bufou e sorriu, como se já tivesse tido a mesma conversa diversas vezes. Ter laranjas e bananas em todos os meses do ano, se isso é liberdade para você? Seu sorriso havia desaparecido. Existe liberdade em ter o que bem entender, falei, com cuidado, em escolher por si mesmo.
Seus olhos se semicerraram. E você acha que isso não tem um preço? Acha que as pessoas no Ocidente não passam a vida trabalhando feito máquinas, ganhando só para poderem gastar? Eu não me incomodo com trabalho duro, contanto que a gente receba algo por ele. Um outro lugar sempre vai parecer melhor, argumentou você, ignorando meu comentário. Existem tantas chances aqui. Eu, por exemplo. Seu rosto pareceu corar um pouco nesse ponto, seus olhos baixos por um instante. Eu venho de uma família pobre. E sou o primeiro a ter uma educação de verdade. Até me deram pontos extra nos exames de admissão por nós sermos da classe operária. E, agora, eu vou trabalhar para o governo. Isso é liberdade. Eu nunca conseguiria algo assim sob o capitalismo. O partido se importa com a gente. Quando minha mãe ficou doente, você engoliu em seco, sua voz ficando mais fraca. Mandaram-na para uma clínica por 3 meses. 3 meses. Acha que eles oferecem isso para alguém no Ocidente? De graça? Eu me remexi, ajustando o corpo sobre as raízes espessas da árvore. Mas você não se importa com o fato de que nós não somos livres de verdade? Eles nos dizem o que querem que saibamos, e isso é tudo. Não temos nem mesmo permissão para sair do país quando bem entendemos. Nós somos mantidos presos aqui. Você permaneceu muito calmo, sem dizer nada por algum tempo. Você está fazendo parecer pior do que é, falou, por fim. E como é que sabe se é mesmo melhor em outros lugares? Afinal de contas, precisamos trabalhar com o que temos. Simples assim. Você sorriu e olhou para mim. Encare como um jogo, todo mundo sabe as regras. E, se não pode mudá-las, não faz diferença se preocupar. Um vento frio começava a soprar e eu senti um tremor, arrepios nos braços. Mas talvez nós possamos mudá-las, falei, de repente sentindo-me tolo, tentando alcançar algo que já não estava lá. Você abriu um sorriso singelo. A completa ausência de preocupação me surpreendeu e me aliviou. Respondendo à sua pergunta. Seria legal ir um dia para lá, conhecer o Ocidente. Mas não como uma fuga. Não sou como David em O Quarto de Giovanni. Você sorriu mais uma vez, e a adrenalina me perpassou. Mas eu gostaria de ver algo mais. Afinal, é preciso testar e experimentar por si mesmo, certo? Você deu um tapinha no meu joelho e se levantou. Vamos lá, sonhador, precisamos botar o pé na estrada agora, a não ser que queira dormir aqui neste campo. A chuva havia parado e, ao nosso redor, tudo estava silencioso. O sol surgiu, fraco e prestes a desaparecer atrás do horizonte. Nós descemos a estrada com os polegares esticados, mas nenhum carro parou. Andamos e andamos até o sol se pôr e ainda não havíamos chegado a lugar algum. Os campos em nosso entorno estavam úmidos por conta da chuva, pouco propícios para acampar. A gente não sabia o que fazer. Por fim, encontramos uma fazenda, onde uma família concordou em nos hospedar por uma noite. A filha do fazendeiro nos levou até o celeiro, onde deixaram que dormíssemos. Ela nos trouxe pão e toucinho, que devoramos feito lobos. Depois, estendemos os sacos de dormir sobre o feno, um ao lado do outro. Boa noite, disse você, depois de ter desligado sua lanterna. Você havia se despido sem um pingo de timidez, sua silhueta no escuro engatinhando para dentro do saco de dormir ao lado do meu. Eu escutava sua respiração, como a colisão suave de ondas. E, aos poucos, um pingo de cada vez, a chuva recomeçou. Ela tamborilou no telhado, como dedos praticando acordes de piano. Nós ficamos deitados de costas, escutando,
sem dizer uma palavra. Sequer. Eu sentia você próximo de mim, sentia seu corpo vivo de alguma forma, apesar de imóvel. Meu coração batia mais forte do que a chuva. De repente, quis desesperadamente estar perto de você. Eu conseguia sentir a atração de seu corpo, pequenos fios me puxando em sua direção. Mas não conseguia me mover. Muitas batidas de coração se passaram, anos-luz de idas e vindas em minha mente, e, justamente quando comecei a pensar que nunca teria coragem, seu corpo se moveu para perto de mim, sua cabeça se apoiou em meu ombro. Meu coração parou. Eu não ousava respirar. Sua cabeça era pesada, como mármore quente, e seu cabelo roçava minha bochecha. Vi-me paralisado pela possibilidade, desorientado entre a vertigem da concretização e o abismo da incerteza. Pensei em como havia sido precipitado com Beniek naquela noite, tantos anos atrás, no baile, quando as luzes se apagaram. Em como haviam sido dolorosas e imprevisíveis as consequências. A despeito disso, eu tinha acabado de reunir as forças para pensar em como seria deixar que minha mão tocasse seu cabelo, de pensar que essa era a única coisa certa a fazer, de que as coisas não eram como antigamente, quando você sussurrou: "Boa noite, Ludzio." Então se afastou de mim. Foi a primeira vez que me chamou assim, alterando meu nome de modo carinhoso. Aquilo tornou o vazio em meu ombro ainda mais insuportável. "Boa noite", respondi, sem força, virando de costas, o arrependimento tomando meu corpo. Sua respiração se tornou calma e estável. Minha mente corria como um cavalo enlouquecido. A chuva continuou durante a noite toda. Quando acordei de manhã, vi sua silhueta subindo e descendo pacificamente, no ritmo de sua respiração. Através das frestas entre as placas de madeira, filetes de luz adentravam no celeiro, iluminando-o. Seu ombro era coberto de sardas que eu nunca havia notado, aleatórias e lindas como uma constelação. Eu saí do saco de dormir, fazendo o máximo de silêncio possível, vesti minha camiseta e os shorts, calcei as sandálias e fui ao encontro da manhã. Fazia um dia limpo e o sol já estava alto, suave e fresco como um ovo recém-descascado. O aroma da atmosfera era verde, amarelo e um marrom profundo e fértil. Sob a luz do dia, a casa da fazenda era menor do que eu havia pensado, apenas um andar, feita de madeira escura e coberta em ângulo íngreme por velhas telhas marrons. Parecia ao mesmo tempo ancestral e frágil, como se estivesse em pé no mesmo lugar desde o início dos tempos, mas pudesse facilmente ser destruída. Logo ao lado da entrada, a filha do fazendeiro alimentava um grupo de galinhas. A garota devia ter mais ou menos 15 anos, com um rosto luminoso em forma de coração e um sorriso tímido e infantil. E usava um lenço na cabeça. Ela me cumprimentou e nos convidou para tomar café da manhã. "Estamos na cozinha", falou. "Venha e traga seu amigo." Voltei para o celeiro e o encontrei já de pé, vestindo as calças por cima da cueca branca e justa. "Oi", falei, ciente do meu tom de voz forçado. Você subiu o zíper e se virou. "Oi." Parecia quase tímido, passando a mão pelos cabelos. "Com fome?" perguntei. "Morrendo." A gente saiu do celeiro e foi em direção à casa. Havia um corredor escuro que cheirava a mofo, fuligem e terra. Nada parecia se mover. Uns poucos raios de luz revelavam um mundo de pontinhos de poeira flutuando no ar e, na parede, Jesus estava pendurado em uma cruz, os músculos e as costelas esculpidos, nu. Exceto pela tanga. Por um instante, nós trocamos um olhar, intrigados, de repente próximos mais uma vez na escuridão. Ao passarmos pelo corredor que rangia, encontramos a cozinha à direita, onde a garota estava ao lado do fogão, debruçada sobre
Uma panela de leite fumegante. Ela havia tirado o lenço e os longos cabelos loiro escuros cascateavam por toda a extensão de suas costas. Venham, sentem-se, disse uma mulher velha à mesa em um canto. Devem estar com fome. Nós nos sentamos em cadeiras de madeira que guincharam sob nosso peso. Tudo ali parecia estar coberto de poeira, gasto por gerações de uso. Os pratos eram lascados e colados, os desenhos nas xícaras, desbotados. Por uma janela pequena entrava a luz, fraca e perolada. A mulher nos analisou, com um olhar astuto e curioso. Meu marido saiu, disse ela. Fiquem à vontade. Foi então que me dei conta de que ela não era tão velha, afinal, e que não era a avó da garota, mas sim sua mãe. Pusemo-nos a comer. Havia pepinos e rabanetes, um pote de mel e um naco de pão. A filha trouxe o leite quente do fogão e o despejou em nossas canecas. Então, vocês são estudantes, falou a mãe. Sim, senhora, confirmou você em meio a um bocado de rabanete, aparentando estar mais à vontade do que eu me sentia. Acabamos de concluir os estudos. Ela assentiu com a cabeça, como se concordasse com algo incerto. É casado? Perguntou, olhando na sua direção. Não, senhora, respondeu você, sacudindo a cabeça e sorrindo para ela. Por enquanto não. Ainda sou muito novo. A mulher riu em seu tom rouco, exibindo um espaço onde deveriam estar os dentes da frente. E você? Ela se virou para mim. Pude sentir meu rosto corar. Não, senhora. Tomei um gole de leite para esconder meu desconforto. Meus lábios resvalaram na nata mole que se formara no topo, incitando uma onda de náusea em meu estômago, e o líquido escaldou o interior de minha boca. Tentei manter a expressão séria e me estiquei para pegar o pão. Ela nos observou comer, aparentando satisfação. Então, estão viajando. Sabem para onde vão? Só procurando por um lugar calmo. Foi sua resposta. Sabe nos recomendar algum, senhora? Ela desviou os olhos para a janela, através da qual não era possível ver muita coisa, apenas o verde difuso das árvores e o vago azul do céu. Tem um lugar, não muito longe daqui, onde a gente colhe cogumelos no outono. Não é muito conhecido pelos viajantes. É bonito. Os olhos dela brilharam e, por um instante, eu enxerguei, realmente enxerguei, que ela já havia sido jovem. Vou contar para vocês como chegar lá. Depois do desjejum, enrolamos nossos sacos de dormir e guardamos nossos pertences. Basta andar cerca de 6,5 km em linha reta. Cruzando a floresta, a partir do entroncamento Marianqui, orientou a mulher, parada na entrada da casa. Vão saber. Quando chegarem. Obrigado. Vocês foram muito gentis, falei. Ela tomou meu rosto nas mãos sólidas e cerosas e me deu um beijo seco na bochecha. Venham nos ver no caminho de volta. Façam uma boa viagem. Em um vilarejo próximo, encontramos um caminhão pequeno. Indo na direção certa. O motorista levava um carregamento de cerejas para o norte e o único espaço disponível para nós era na carroceria, entre as montanhas de frutas. Nós comemos além da fome. Estufamo-nos, manchamos as mãos, cuspíamos os caroços. Nos campos que cruzávamos. O céu era infinito e leve, parecíamos estar voando por ele. Quase todas as fazendas pelas quais passávamos tinham um ninho de cegonhas no telhado, com as criaturas elegantes sobre eles, descansando ou levantando voo para procurar comida depois da longa jornada da África. Nós viajamos sem pausas.
Passamos por pessoas trabalhando nos campos, com suas carroças e cavalos, homens, mulheres e crianças com enormes enxadas de madeira. Flores silvestres e altas campinas amarelas encontravam o céu azul e, então, a terra tornou-se mais plana e a primeira cerquia surgiu no horizonte, as primeiras igrejas ortodoxas, pretas, pequenas e misteriosas com seus domos bulbosos. Elas indicavam uma terra diferente, o início do leste selvagem e inescrutável, onde reis costumavam caçar bisões e as planícies eram infinitas. O motorista parou em um cruzamento quase invisível e colocou a cabeça para fora da janela. É aqui, garotos. Nós saltamos do veículo e nos vimos em frente à entrada de uma floresta de pinheiros. Tem certeza? Perguntei. Ele assentiu com a cabeça, nos desejou boa sorte e partiu, deixando uma nuvem de poeira para trás. Olhamos um para o outro, hesitantes. Temos certeza disso? Falei, ciente, de repente, de que estávamos a sós de novo, nervoso como no dia em que o conheci. O que mais podemos fazer? Perguntou você, com calma, sorrindo. Vamos lá. Sua mão em minha lombar me empurrou para dentro da floresta, fazendo um choque de calor percorrer meu corpo. Havia uma trilha estreita, exatamente como a mulher havia dito. Nós adentramos no mar de pinheiros. No interior, era mais frio e mais escuro do que sob o calor do sol. Lado a lado. Caminhamos por um leito de agulhas secas de pinheiro, da cor de canela. A noite anterior flutuava na superfície da minha mente, como uma boia, e a chuva no telhado, o peso de sua cabeça em meu ombro. Tentei me livrar da lembrança. Você usava a mesma camisa de linho branco do dia anterior, que havia secado durante a noite, agora manchada de cerejas e desabotoada o suficiente para deixar à mostra sua clavícula, deixando adivinhar as auréolas escuras de seus mamilos por baixo do tecido. À medida que a floresta se tornou mais densa e abafada, o céu parecia se afastar e a luz do sol mal nos alcançava. A pequena trilha, no entanto, feita pelos pés daqueles que caminharam antes de nós, estava sempre ali. Você ia na frente, com rapidez, e eu o seguia. Não conversamos, e você não se virou em momento algum para conferir se eu tinha ficado para trás, como se houvesse um fio conectado entre nós dois. Elas eram gentis, não eram? Falei a certa altura, para preencher o silêncio, para encobrir meus pensamentos. Você fez que sim com a cabeça, sem olhar para trás. Sim. Elas eram. E parecia tão profundamente imerso em pensamentos quanto eu. Nós continuamos a andar e as árvores se tornaram menos densas, o sol se derramou mais uma vez. E, pouco depois, à distância, conseguimos enxergar o final da floresta, algo cintilando por lá. Aceleramos o passo, quase correndo. Ao chegarmos às últimas fileiras, pudemos ver uma clareira tomada por um lago. Enorme e brilhante, delimitado por grama alta, como se fosse um segredo. A gente se aproximou, meus joelhos fracos com a sensação da descoberta. A superfície da água brilhava sob a luz da tarde, um azul profundo e calmo. Não havia uma alma sequer por perto. Nós caminhamos até a beirada e deixamos que nossas mochilas caíssem no chão, os olhos correndo pelo lago que brilhava feito um espelho atingido pelo sol do meio-dia. A floresta ao nosso redor e nós no centro dela, protegidos e confortados por seu olho cintilante. Chegamos, sussurrei. Você assentiu. Ela não exagerou. A exclamação foi súbita, colocando-o em movimento. Você despiu as roupas, abandonou-as uma por uma até estar completamente livre, o branco de sua bunda contrastando com o marrom das costas, saltando na água com um grito que ecoou por toda a clareira. Então, reemergiu, um sorriso triunfante no rosto. Você vem?
Primeiro, tirei as sandálias, depois, a camisa. Dobrei-a cuidadosamente e a deixei em um ponto macio do solo. Despia bermuda e, então, com uma centelha de hesitação, a roupa de baixo. Você havia se virado na outra direção, nadado um pouquinho mais longe. Fiquei parado no lugar, sentindo o vento roçar meu peito, me fazer cócegas entre as pernas. Olhei para a água. Não conseguia enxergar através dela, não conseguia estimar seu conteúdo. Mesmo assim, entrei. E a água me envolveu por completo, com suavidade e frescor. Senti a mim mesmo de uma maneira nova, como se algo dentro de meu corpo tivesse enfim sido ligado. Era uma sensação de leveza, poder e completa inconsequência. Comecei a me mexer, cada movimento me impulsionando adiante. O céu acima de mim era mais claro do que a água, pontilhado com pequenas nuvens. Eu estava ciente do desconhecido abaixo de mim. Viu só? Você consegue! Gritou você do outro lado do lago, eufórico. Eu me sentia calmo. Meu corpo se moveu em sua direção e você me observou. Subitamente tranquilo também. Com os braços estendidos para os lados, você parecia um dançarino de balé, pairando no ar em pleno voo. Sob a superfície da água, algo quente sacudiu-se em minha barriga. Eu me aproximei até conseguir enxergar as gotas d'água na sua testa, na ponta de seu nariz e nos cantos da boca. Não falamos nada. Olhamos um para o outro, já além das palavras. Você estava lá, eu estava lá, nós dois próximos, respirando. E eu me aproximei ainda mais. Fui até seu corpo, que aguardava, seu rosto calmo e aberto, as gotas em seus lábios. Seus braços se fecharam ao meu redor. Com força. E, então, éramos um só corpo flutuando no lago, sem peso, sem nunca tocar o chão. Naquela noite, enquanto o sol começava a se pôr, armamos a barraca sob um pinheiro grande. Ainda fazia calor, o lago se tornara preto, cigarras cantavam calmamente e não havia luz alguma além da fina fatia de lua. Deitamo-nos em nossos sacos de dormir. O vento bateu suave na barraca, e o único som era o da árvore acima de nós balançando no ritmo dele, as agulhas farfalhando e sussurrando entre si. Nós ficamos deitados de costas, as mãos cruzadas sobre a cabeça, nossos cotovelos tocando um no outro de leve. Através da aba no teto da barraca, enxergávamos o céu repleto de estrelas. Eram minúsculas e não parecia haver muitas, mas, quanto mais olhávamos, mais apareciam. Era impossível manter todas em meu campo de visão. Observá-las fez com que minha cabeça girasse, cálida. Estou feliz por isso ter acontecido, falei, gostando do som da minha voz, da vibração gentil dela em meu corpo. Eu também. Você virou a cabeça na minha direção, seus olhos brilhando. Eu sabia que ia acontecer desde o início. Acrescentou, sorrindo. Ah, é. É. Quando você me olhou naquele primeiro dia, quando chegamos. Você é fácil de ler. Eu ri e me aproximei de você, ah, é. Seu cheiro era de água e pinheiros. Havia suavidade e também solidez. Eu sentia seu bronzeado sob a ponta dos meus dedos e, com suas mãos fortes e resistentes, você me redesenhou do zero. Me criando, minha lombar, o interior das minhas coxas, e você. Suas costas, seu peitoral, seu abdômen, suas coxas, seu pau. Rijo e impossivelmente próximo sob a maciez de sua cueca, acariciando a palma da minha mão, óbvio, devastador, exigente. Nós nos movemos com fervor, com esforço.
Havia tanta coisa de que eu não conseguia me fartar, tanto que jamais seria capaz de compreender ou possuir, não importa o quanto tentasse. E eu tentei, nós tentamos. Cobrindo-nos um com o outro, nos mesclando em um só, ora puxando, ora seguindo a tração, deixando que a correnteza tomasse a frente. Nossos suspiros eram compartilhados, recusavam-se a nos libertar. Aquela noite me lembrou das fogueiras de Páscoa que eu assistia quando criança no parque perto de casa, nas quais a pirâmide de madeira queimava do topo até a base, afugentando os fantasmas do inverno, trazendo consigo o degelo, liberando o calor da dormência, do sossego. As chamas me hipnotizavam. Eu me fundia nelas, em sua dança, destruindo e padecendo. A gente seguiu naquela batalha, sem fôlego e em êxtase, nossa cabeça leve, cheia e girando, até a exaustão, até nós alcançarmos o auge um no outro e adormecermos, emaranhados como ervas daninhas. Não sei dizer quantos dias passamos naquele lago, porque cada um deles era como um mundo inteiro, cada momento novo e singular. De certa forma, aqueles me pareceram os primeiros dias da minha vida, como se eu tivesse nascido daquele lago, de sua água e de você. Como se eu tivesse trocado de pele e deixado minha vida anterior no passado. O lago e a floresta tornaram-se nosso território. Nós pescamos, construindo varas com galhos e usando lascas de pão como isca. Grelhamos os peixes, simples, cinzentos e deliciosos, sobre o fogo e os comemos com os dedos. Entramos nas florestas atrás do lago e encontramos arbustos frutíferos e pequenas clareiras, do tamanho de salas de estar, onde galhos dependuravam-se sobre leitos de flores brancas. Nós nos deitávamos e fazíamos amor, adormecendo logo em seguida. Então acordávamos em uma felicidade difusa, com o sol ainda acima de nós, quando voltávamos para a barraca, a única coisa que deixávamos para trás era o formato de nosso corpo na grama amassada. O lago nos limpava a cada manhã e fim de tarde. Lavava o suor do verão e do sexo, talvez até mesmo as impressões digitais em nosso corpo. E, a cada vez que nadava, eu experimentava a mesma euforia da primeira vez que havia entrado no lago, um desafogo, uma leveza que não imaginava ser capaz de sentir. No decorrer daqueles dias, a vergonha dentro de mim derreteu como uma bala em minha boca, a dureza liberando doçura. Eu flutuava na água e você se deitava na margem, lendo o quarto de Giovanni. A temperatura do ar era a mesma de nossa pele, ou um pouco mais fria, nos acariciando. Depois, a gente deitava lado a lado e observava as nuvens, acompanhando a mudança de seus formatos fantásticos, de irreconhecível a familiar. De familiar a irreconhecível. Certa tarde, quase no final de nossa estadia, fomos até o vilarejo mais próximo, a cerca de 1 hora de caminhada. Lá encontramos uma lojinha e compramos pão, pepinos, maçãs e cerveja. O sol descia no céu quando trilhamos o caminho de volta. Estava escuro antes de chegarmos à floresta. Você tinha esquecido a lanterna. O caminho estava iluminado apenas pela luz do luar. E, ao caminharmos pelos campos, a imagem do meu pesadelo de infância me ocorreu, como um desafio do passado, o silêncio vazio do mundo, os campos se estendendo em todas as direções, a sensação de ser encarado pelos monólitos. Mas eu nem sequer precisei decidir se sentia medo ou não. Eu não sentia. As lápides, junto da vergonha, eram uma mera lembrança, dissolvidas como cubos de açúcar na chuva de verão. Juntos, atravessamos a floresta, absorvendo seus sons furtivos, até que alcançamos nossa clareira e vimos a lua sobre a superfície do lago. Nós paramos e observamos. Então, sem dizer uma palavra,
nos despimos e entramos na água. Nadamos, destemidos. Livres e invisíveis na escuridão brilhante.